Olá, assinante do canal 14 da NET. Estamos no ar com mais uma edição da programação do Visão Geral. E hoje eu conto com duas presenças muito especiais. Quem vai ajudar a gente a fazer essa programação de hoje é o José Ricardo. Seja bem-vindo, José Ricardo. Ricardo, é um prazer tê-lo aqui novamente, né? Pela primeira vez, quer dizer? Olá, Diane. É a primeira vez. É a primeira Satisfação vez, né? estar aqui. E também eu conto com a participação do nosso convidado de hoje, que é o Dr. José Gonçalves. Seja bem-vindo, Dr. José Gonçalves. É um prazer tê-lo aqui. Eu que agradeço a presença de estar aqui, na sua presença, a presença do meu grande amigo José Ricardo aqui, e você que é um amigo de longas e longas datas. E dizer para você da minha satisfação e, antes de mais nada, eu queria aproveitar o ensejo para cumprimentar todas as mulheres do mundo, do Brasil, de Goiás, de Anápolis, especialmente a minha mãe, minhas irmãs, minha esposa, minhas filhas, e você, que é uma grande guerreira, pela passagem aí do Dia das Mulheres, né? Mulher com um fator tão importante na sociedade, e nós temos que comemorar, não somente o dia 8 de março, mas os 365 dias do ano. Parabéns, mulheres. Certo. Hoje quem vai fazer a nossa programação vai ser o José Ricardo. Eu vou passar a bola agora para o José Ricardo, ele que vai fazer a entrevista com o nosso convidado. E aí, José Ricardo? Bem, meu grande amigo Zé Gonçalves, sindicalista, advogado, né? Sabemos hoje que estamos prestes a várias mudanças que o país tem passado, né? E uma delas, Zé, é com respeito ao sindicalismo, né? Há uma PEC em que eles estão trabalhando aí para mudar um pouco o sistema sindical. Qual é a sua opinião a respeito disso? A mudança do sindicato, do movimento sindical, isso já vem acontecendo há muitos anos. Cada ano eles mexem com alguma coisa, mexem com outra, então, e sempre está mudando alguma coisa. Nós temos, por exemplo, na área trabalhista, por exemplo, a lei da estabilidade, né, da lei 507, por exemplo, acabou, transformou em fundo de garantia. Nós temos o juiz classista, que foi a conquista dos trabalhadores. Mexeram, acabaram também. E sempre vem mexendo alguma coisa aí para modificar o sindicato. Só que às vezes eles modificam, fazem essas PECs deles aí, mas não conversam com a parte interessada, que são os trabalhadores e são os dirigentes sindicais. Então eles estão mexendo aí com essa reforma sindical e espero que ouça aí a liderança sindical e ouça também os trabalhadores, que são a parte principalmente interessada nisso aí. É interessante, né, que nós vemos aí uma série de mudanças sindicais, né? Mas uma visão que hoje o sindicato passa para as pessoas, principalmente nesses últimos 5 anos, né, é que o sindicato é uma corporação, né, que tem muitos caciques no sindicato. A gente vê muitos nomes, né, pessoal do ABC Paulista e tal. Não seria interessante essa PEC abranger isso, tirar um pouco desse poder e distribuir esse poder mais equitativamente entre as unidades sindicais? Por exemplo, o presidente de um sindicato em Anápolis, ele não sofre, porque sofre pressão de cima. Não sofrer tanta pressão, ter mais liberdade de trabalhar, isso seria uma coisa boa para o sindicato? Seria porque o movimento sindical hoje é interessante. Na medida que foi apertando lá no ABC, as grandes empresas foram se migrando para o interior, então o pessoal vieram também caçar novas oportunidades. E trouxeram aquela experiência lá do ABC, né, que é a experiência de greve, de perseguição, daquela coisa tudo. Então, vem hoje aqui no movimento sindical, realmente quem está embaixo, na pirâmide sindical, embaixo que são os sindicatos, realmente são massacrados por cima, né? Que tem o sindicato, tem as federações, e tem as confederações e ainda as centrais sindicais. Então, o pessoal que não reza na mesma cartilha, realmente são perseguidos, são podados e muitas vezes até mortos, né? São assassinados, né? Então seria bom que mexesse realmente nisso aí para a poeira subir, né? Para ver esse pessoal que são os caciques, como você falou aí, que dá as ordens dentro do movimento sindical para que haja renovação na liderança sindical. E eu sempre digo que o sindicato é importante para o trabalhador. Ele é tão importante para o trabalhador como a OAB para
os advogados, como o CRM é para os médicos, e para o trabalhador tem o sindicato, que é o órgão que defende os direitos dele. Só que o sindicato é mal interpretado, é mal dirigido, é despreparado, uma liderança despreparada, e esse pessoal vem acabando com o movimento sindical. Então, tudo que você vê falar sobre o sindicato que vai acabar, não é que vai acabar, é que o pessoal está deixando acabar. Porque um sindicato bem administrado, bem dirigido, com responsabilidade, ele faz muito bem para o trabalhador, faz muito bem para a sociedade e ajuda no crescimento do país. Doutor José Gonçalves, o senhor ficou à frente de um sindicato há quanto tempo? Eu fiquei à frente do sindicato da Construção Civil de Anápolis, entre secretário, tesoureiro e presidente, em volta de 30 e poucos anos. Mas eu já vou adiantando que eu não aconselho ninguém a fazer isso. Eu aconselho que o dirigente sindical que pegue dois, no máximo 2 mandatos, 3 mandatos, e cai fora, porque o trabalhador, quando ele vai para o sindicato, ele perde toda a sua identidade profissional. Se ele vem do chão de fábrica, ele não tem como voltar novamente para a fábrica, porque ele perdeu as oportunidades, as promoções, as qualificações, então ele fica ali grudado no sindicato. E para não sair, às vezes ele começa a fazer besteira. Agora, no meu caso, por exemplo, quando eu fui para o sindicato, eu fui como servente de pedreiro, entrei lá como servente de pedreiro. Saí como advogado, como filósofo, como teórico, como gestor ambiental, que eu preocupei, durante o meu mandato, em me qualificar para melhor atender a minha categoria. Então assim, nem todos os dirigentes sindicais, quando vai para o sindicato, faz isso. Eles se acostumam com a vida boa, um bom dinheiro, com um carro, apartamento, sem chefe, sem gerente, sem nada, e por aí ele vai ficando a vida toda. Então, por isso que eu não aconselho, por exemplo, o dirigente sindical ficar tanto tempo dentro da atividade sindical. Atividade não, dentro do sindicato. Porque a atividade sindical é para continuar o resto da vida. Inclusive, esses dias eu fiquei sabendo aí que tem um companheiro nosso que vai fazer 90 anos de idade e está disputando ainda mais um mandato dentro da sua confederação, que eu acho um absurdo. É interessante, Zé, essa questão. Se a gente for vislumbrar aqui todos os conhecimentos, todos os movimentos sindicais, esse programa não daria, né, tempo para abranger isso. Mas tem algumas coisas muito interessantes. As pessoas têm muita curiosidade, né? Como você teve uma vivência de sindicato por 30 anos, você passou por várias fases desse sindicato. Nós tivemos uma intervenção militar no país, em 64, em que o país precisava de se reordenar. Como que foi a história do sindicato durante a intervenção militar? É uma boa pergunta mesmo, viu? Gostei dessa pergunta, Ricardo. A questão do sindicalismo, que antes da gestão da Revolução de 64, já existia sindicato. Só não existia essa contribuição sindical, as contribuições assistenciais, essas coisas. Mas existia verdadeiros líderes naquela época, que são os líderes que formavam o sindicato. Quando não tinha onde colocar o sindicato, levava o sindicato para sua casa, os armários, as reuniões, tudo é feito nas suas residências. Então, antes da Revolução de 64, já tinha sindicato. Agora, depois da Revolução de 64, que houve uma completa renovação. Porque o movimento sindical, antes de 64 um pouco, ele foi assim, enchendo de pessoas da esquerda. Então, todo mundo pensa que o sindicato é da esquerda, mas não é. Tem alguns sindicatos realmente que são da esquerda, mas a maioria absoluta dos sindicatos é da direita, são democratas, são pessoas que trabalham para o bem do país. E na nossa questão, por exemplo, o sindicato nosso específico, a Polícia Federal entrou no nosso sindicato, catou tudo que tinha, fichário, livros, tudo. Quer dizer, o sindicato perdeu a sua identidade do passado, né? Começamos realmente de 64 para cá. E daí houve assim, uma perseguição muito grande por parte dos militares, da Polícia Federal, em cima do sindicato. Agora, eu confesso para vocês uma coisa interessante, às vezes eu falo, e muitas pessoas contestam, que o sindicato nunca viveu uma vida tão boa, apesar dessa perseguição daqueles que não queriam realmente o progresso do país. Nós nunca tivemos uma vida tão boa igual no regime militar, por incrível que pareça. Foi um regime militar que o pessoal dava para o sindicato gabinete dentário, dava assistência médica, dava bolsa de estudo. O sindicato era respeitado, não tinha essa bagunça que tem hoje.
Eu não sei se fazia isso para conservar o sindicato quieto, mas a verdade é que tinha esse aspecto interessante. Agora, depois parece 1980, do governo Sarney para cá, que abriu novamente o sindicato, aí todos aqueles comunistas, aqueles caras esquerdistas, aqueles vagabundos que saíram, foram para outros países, ou que estava quieto aqui, foi que voltaram a militar no sistema sindical. Aí o que houve essa bagunça toda que nós temos aí. Né? Mas durante o regime militar, quem queria trabalhar, realmente, tinha condição de trabalhar. O pessoal dava para os sindicatos condições. Tanto é que o mandato sindical era de 2 anos, parece que 72, se não me engano, 69, passou o mandato sindical para 3 anos. Né? Foi um avanço que teve naquela época para os dirigentes sindicais. Então você tinha tranquilidade para trabalhar. Agora hoje não, hoje você não tem tranquilidade para trabalhar. Depois que surgiu essas centrais sindicais, por exemplo, se você não obedecer à central sindical, você é perseguido. Não é uma perseguição militar, não é uma perseguição da Polícia Federal. É uma perseguição pior, que é a perseguição daqueles pelegos, aqueles caciques, que estão lá em cima, que acham que é dono do movimento sindical. É interessante ouvir isso, Zé, porque muitas pessoas, às vezes, têm uma visão, até por não ter vivido a época também, né? Às vezes tem a sua opinião baseada em muitas coisas que houve que realmente, às vezes, não representa a verdade. Então, deixa eu entender, durante o regime militar, no início do regime, houve uma devassa nos sindicatos. A Polícia Federal foi, pegou tudo, olhou tudo, mas depois houve um reaparelhamento do sindicato de uma forma mais liberal do que é hoje, porque hoje você tem um cacique lá em cima, naquela época não tinha. Então, naquela época você poderia exercer, quem queria trabalhar, poderia exercer com mais tranquilidade a função de sindicalista do que hoje, Zé. Realmente, aquela época o sindicato era respeitado, né? Houve aqui essa devassa que eu digo, porque o sindicato era infestado de comunistas. Quando eu entrei no sindicato, era novo, eu tinha vindo aí do canteiro de obra, aí não tinha experiência nenhuma, então tinha um assédio muito grande dos partidos comunistas, não tinha PT ainda não, mas tinha os partidos comunistas, era um assédio muito grande em cima de você para mudar a sua cabeça, né? Mas graças a Deus, a gente sempre, quando trabalhava, a gente colocava Deus em primeiro lugar. E sempre Deus iluminava a gente, né? Para fazer as coisas pelo lado certo, o lado correto. Eu, graças a Deus, passei todo esse tempo no movimento sindical, nunca fui chamado na polícia para nada, nunca mexi com coisa errada, nunca quis saber de esquerda, essas coisas. Eu estava ali para administrar o sindicato e eles me deram condições para fazer isso. É muito interessante, né, essa colocação, porque hoje a gente percebe que os sindicatos se tornaram extremamente políticos, né? Na realidade, a pressão que se exerce, às vezes, sobre um governo ou sobre empresas, ele está mais amarrado no viés político. Pouco tempo atrás, houve alguns processos complicados entre os sindicatos, houve pessoas que morreram, pessoas pondo fogo em carro na frente de empresa. Você acha que isso seria uma atitude correta do sindicalista, ir para a porta de uma empresa, pôr fogo em carro, queimar carro da empresa? Ou você, Zé, tem na sua concepção como cidadão que isso é uma atitude errada do sindicato? Não, eu considero esse tipo de coisa aí como um terrorismo. As pessoas são terroristas, né? Porque durante o tempo que nós administramos o sindicato, por isso que eu falo para você, é importante o preparo do líder sindical. Durante o tempo que eu administrei o sindicato, eu sempre fui pela diplomacia, né? Pela conversa, pelo diálogo, pelo entendimento. Tanto é que nós tivemos uma greve, se não me engano, para 79, por exemplo, uma greve que começou no Rio Grande do Sul, passou por São Paulo, Rio de Janeiro, Goiânia e veio parar aqui em Anápolis, né? Nessa greve, por exemplo, eu mantive a nossa categoria tranquilamente, não houve nenhum incidente, não houve nada. E nós conseguimos tudo aquilo que nós queríamos, né? Enquanto que Goiânia houve que os pessoal mais velhos se lembram disso, que Goiânia houve uma confusão muito grande, houve até morte lá, pela bagunça, né? Porque quando chega numa situação como essa, então o pessoal tira a máscara e vão para cima aí do movimento, né? Para que não tem nada a ver com o sindicato, mas vão para cima do movimento. Então acho que o sindicato deve primar pela democracia. O sindicato tem que ter uma elegância para conquistar o respeito dos patrões, conquistar o respeito do governo e da própria sociedade e do trabalhador também. Porque hoje nem o trabalhador respeita mais o sindicato, justamente pela forma de você conduzir esse sindicato. Então eu não concordo com esse tipo de coisa. Greve, por exemplo, eu acho que é a última instância. Quando não houve mais diálogo mesmo, não teve jeito mesmo, então
se faz uma greve. Mas hoje em dia não. Tem sindicatos aqui em Goiás, por exemplo, que primeiro vão para a porta da fábrica, põe pneu, põe fogo, faz barricada, não deixa o trabalhador entrar para a fábrica, para depois negociar, que eu acho um absurdo. Né? Primeiro você tem que negociar, esgotar toda a sua pauta para depois você tomar uma providência como essa. Então nós não fomos, durante o tempo que exercemos nossa atividade sindical, nós primamos mais pela elegância, pela diplomacia, e com essa elegância e com essa diplomacia, nós conseguimos o respeito do nosso sindicato, que foi um sindicato respeitado em todo o estado de Goiás, e conseguimos trazer para o trabalhador aquilo que o trabalhador realmente estava querendo. Né? Porque numa negociação não é você querer tudo. Não, eu vou levar uma pauta de 10 itens e vou conseguir tudo. Às vezes você leva uma pauta de 10 itens, você consegue 3, 4, 5, ou às vezes 2, ou às vezes nada. Às vezes você empata e deixa para criar mais força para voltar a negociar no próximo ano ou então no próximo acordo. Então, acho um terrorismo esse negócio de ficar pressionando aí pela força, né? Querendo perseguir, matar, pôr fogo, tomar. Né? Então, eu acho que o sindicato deve primar mais pela diplomacia. Doutor José Gonçalves, os sindicatos hoje representam, em cada cidade tem um sindicato que representa a cada categoria ou pode ter mais sindicatos? Não, segundo a legislação atual, a base do sindicato é municipal. Quer dizer, cada município tem que ter um sindicato. Tem que ter não, cada município tem um sindicato. Pode se organizar um sindicato. Ou então base estadual, dependendo da categoria, ou até base nacional, como o caso dos aeronautas, por exemplo, que tem cada aeroporto, eles têm uma entidade ali, uma delegacia. Mas o bom mesmo do sindicato é que é para representar a base de um município. Agora ele pode também estender a sua base para demais municípios. Por exemplo, nós temos aqui em Anápolis o Sindicato da Construção Civil, eu vou falar que é o sindicato que eu conheço mais. Então, se você quiser estender a base desse sindicato para Rubiataba, para Corumbá e tal, você pode estender até que haja os trabalhadores daquela base querendo ali estabelecer um sindicato. Então, eu acho que é importante esse sindicato do município. E eles estão querendo falar, já que vocês estão falando aí da questão da reforma, eles falam muito em sindicato por empresa, eles falam muito em sindicato por categoria, eles falam muito em sindicato acabar com a unicidade sindical. Então, isso aí eu acho que é um sistema que vai realmente acabar com o sindicato. Essa mudança nova da PEC. Porque se você colocar o sindicato por empresa, nós sabemos muito bem a força do capital. Né? A força do capital vai fazer do sindicato o que ele bem entender. Né? Porque o trabalhador vai sair da onde? De dentro da empresa. E dentro da empresa que está o que interessa para o trabalhador, que é o salário. E quem paga o salário é o patrão. E muitas vezes você vai ter que fazer o jogo que o patrão quer. E nós, por exemplo, hoje, do jeito que nós estamos hoje, com o sindicato unilateral, o sindicato municipal, por exemplo, nós já sofremos pressão por parte da empresa, de vários patrões que vêm em cima de você, que quer que você faça o jogo. Né? Então, se você é um sindicalista diferente, que pensa diferente, você não vai cair no jogo deles. Mas, infelizmente, eles estão querendo fazer isso. Se passar essa reforma do sindicato por empresa, realmente vai ser o fim do sindicalismo, isso eu tenho certeza. E tem também o sindicato por categoria, que não vai ter condições, porque quanto mais você divide, pior fica. Nós temos, por exemplo, o sindicato da construção civil. Ele abrange uma categoria imensa, do terceiro grupo da construção e do imobiliário. Então, quanto mais categorias você tirar desse grupo e criar sindicato, você vai ter uma série de sindicatinho pequeno, sem força, sem representação e sem condição de funcionar. Então, eles querem também essa questão de sindicato por categoria. Isso. Então, que eu acho que o sindicato ele deve ser do jeito que está. Ele deve ser único. Ele deve ser a unicidade sindical. Quer dizer, tem que ser as melhoras que eu falei para vocês. Ele tem que melhorar. Ele tem que acabar com esses caciques, esses caras ficam no sindicato eternamente, dando a ordem deles, não aceitando a opinião dos outros. Isso aí tem que acabar. Então, fazer um sindicato enxuto, um sindicato diferente, né, para o sindicato poder funcionar. Eu sempre digo, por exemplo, o pessoal fala, o sindicato acabou. O sindicato não acabou e nem vai acabar. Porque dentro do contexto democrático tem que haver o sindicato.
Né? Mas o que eu digo é o seguinte, com essa reforma que houve agora, reforma trabalhista, e com essa reforma essa mini reforma sindical que eles já deram, já jogou o sindicato no chão. E esse sindicato, ele vai levantar? Vai. Só que ele vai levantar com a nova liderança, com essa liderança que está aí, não. Essa vai ter que cair fora, senão vai ficar tudo a mesma coisa. Mas ele vai erguer novamente dentro de uma nova liderança e vai ser um grande sindicato. Né? Então o sindicato não acaba. Fala, não, acabou, não vai acabar. Ele sempre vai continuar, sempre vai ter o forte ou o fraco, ele vai continuar. Agora, tudo depende da liderança que vier no futuro. José Ricardo. Eu tive dando uma olhada na PEC, Zé, e se passar do jeito que está lá, vai diluir a força sindical. Vai ser diluído mesmo. Mas eu creio que não passe. Porque eles jogam um monte de coisa na PEC para refinar aquilo depois. Por que estão fazendo isso? Justamente, Zé, no meu ponto de vista, né? Pelo que eu pude entender nas entrelinhas da PEC, eles querem isso, tirar esses caciques. Tá? Tirar esses caciques, porque eles atrapalham o andamento do sindicato ali na base, embaixo, porque o pessoal de baixo é que sofre todas as abruras, é que vai para o campo, é que vai conversar. Inclusive, uma coisa extremamente importante para o líder sindical é a questão da capacidade diplomática. A diplomacia já evitou guerras no mundo. Então, a diplomacia existe, não é só para apaziguar, mas é para negociar, né? A capacidade da negociação. Essa capacidade, a pessoa não precisa ser formado nisso, não. Ele tem que ter um negócio chamado sabedoria e entendimento daquilo que ele está pleiteando. Porque é igual você disse, faz uma pauta com 10 reivindicações. Ao fazer aquela pauta, ele tá jogando ali um universo que ele sabe que vai ter que negociar. E que muitas vezes ele mesmo sabe, o sindicato mesmo sabe, que a empresa do outro lado não vai ter condição de atender todas as pautas. Mas se ele consegue um atendimento de 3, 4 pautas ali, ele no futuro, uma outra negociação, ele consegue mais 2, no fim de 2, 3 ou 4 negociações, ele cumpre uma pauta de 10 reivindicações. Agora, ir lá para a porta, criar essa confusão, muitas vezes a ordem vem de cima. É a nível nacional e tem que fazer. Justamente, tem que acabar com esses caciques. E essas lideranças que tem aqui hoje, realmente, elas têm que ser lugar a uma liderança mais jovem, um pessoal que está vindo agora e que vai estar num outro contexto. E essa PEC, ela veio para forçar que isso aconteça. Porque o pessoal sabe agora do sindicato que se eles não acharem um rumo negociável com a PEC, e se a PEC prevalecer, vai diluir o sindicato. Inclusive, doutor José Gonçalves, pelo que eu entendi o que o senhor me falou aí, hoje, por exemplo, hoje eu não poderia abrir um sindicato aqui em Anápolis, por exemplo, dos trabalhadores, igual o senhor que era representante do Sindicato dos Trabalhadores. Se fosse para mim abrir um outro sindicato aqui hoje, eu não poderia. Não, o Sindicato dos Trabalhadores na indústria da construção civil, indústria da construção civil de Anápolis, você pode abrir. Aqui? Pode abrir aqui. Porque o sindicato nosso, por exemplo, é da construção e do mobiliário. Ah, certo. Quer dizer, se você abrir um sindicato aqui, que chama o sindicato eclético. Certo. Agora, se você quiser abrir um sindicato específico, aí você abre um sindicato dos trabalhadores na indústria da construção civil. Esse é específico. É uma categoria só. Essa é uma categoria só. Agora o sindicato eclético, igual o nosso, ele tem aí dezenas de categorias. Tem o eletricista, tem o marceneiro, o carpinteiro, o oleiro. Então, que aí categoria. Pode abrir. Agora, dentro de cada categoria dessa, se você quiser abrir um sindicato, você pode. E na nova PEC, vai abrir uma associação? Como que é? Não, na nova PEC eu não entendi ainda o que estão querendo. Certo, que eu ouvi falar, parece que eles querem uma associação, ainda não tem nada definido. Não, nem não tem nada definido. Não é associação, é sindicato. É um né? sindicato. É o sindicato. Porque não tem como se criar uma associação, porque antigamente era associação. Antigamente se criava a associação dos trabalhadores na indústria da construção e do imobiliário, seria assim, um período probatório, né? E depois de 2 anos, 3 anos depois, você poderia transformar, se der tudo certo, essa associação em sindicato. Certo, mudando um Mas isso mudou, hoje já cria direto o sindicato. Certo. Mudando um pouquinho do assunto, saindo um pouquinho aqui do assunto, o que você está achando da administração hoje do nosso presidente Jair Bolsonaro? Olha, eu acho que o Bolsonaro, eu sempre digo para todo mundo aí que eu acho que o Jair Bolsonaro foi um presente de Deus. O Bolsonaro é que está tirando o Brasil daquela lamaceira, né, que nós não via, né? Você vê hoje, o Brasil estava um mar de lama.
Hoje você vê o tanto de corrupção, o tanto de dinheiro nosso que foi jogado para fora, um tanto de gente negro vagabundo que está aí comendo aí as custas nossas aí, e o Bolsonaro para resolver esse problema aí. Né? Agora tem muita gente que fala, não, tem muito trabalhador que não gosta do Bolsonaro porque ele acabou com a contribuição sindical. Não gosta do Bolsonaro porque... Não é isso. A questão do Bolsonaro e sindicato é que ele quer que o sindicato resolva o seu problema. Ele não quer que o sindicato dependa do governo para sobreviver. Ele quer o relacionamento é sindicato, trabalhador e sindicato só. E o governo não vai para a mão ali, não. Certo? Então tem muitos pelegos aí acomodados, porque todo ano esperava, né? Que chegava no mês de março, por aí, abril, maio, caía na sua conta aí, milhões de dinheiro, igual a centrais sindicais. Eu fiquei horrorizado, porque eu nem sabia. Tem centrais sindicais que arrecadavam 700 milhões de reais por mês. Olha, isso é muito dinheiro. E o que eles faziam com esse dinheiro? Não sei. Para os sindicatos não vinha esse negócio. Ficava diluído aí em passeata, em protesto, em viagem, em passagem, resolvia tudo. Mantendo aí o reino desses caciques, que nós já comentamos aqui. Então, eu acho que o Bolsonaro, por exemplo, eu não sou bolsonarista, não sou da esquerda, não sou da direita, não, eu sou um cidadão, cônscio dos meus direitos, dos meus deveres, e sei também o que é bom para o meu país. Então, eu acho que o Bolsonaro, realmente, ele vem para salvar o Brasil. É igual ele sempre falou, que a diferença para o Brasil sair de uma Venezuela, sair de onde está e passar para uma Venezuela, é ele. Ele está no meio do caminho. Sou ele que não está conseguindo passar por ele para poder transformar nisso aí. Então, esse negócio de comunismo, esse negócio de socialismo, eu nunca fui assim, eu nunca tive simpatia com isso. Porque a partir do momento que eu estava vendo aí uma reportagem aí que o maior líder comunista do mundo, né, o Putin, né, da Rússia, o cara que tem um terno de 15 milhões de dólares, o cara que tem uma coleção de mais de 780 carros, de tudo quanto é marca, e o povo lá passando fome, pô. É uma Cuba onde está lá o pessoal morrendo de fome, e hoje a filha do Fidel Castro está brigando pela fortuna do pai. Olha, que comunista é esse? Isso não é comunismo, nunca foi comunismo. Uma Venezuela onde está lá um podre, eu chamo de podre, porque Maduro ele já era, né? Hoje até é podre lá, sacrificando o povo morrendo de fome e tal, e o cara para manter esse poder com milhões e milhões de dólares nos paraísos fiscais. Isso é comunismo? Tenha paciência. Né? E depois, o que eu acho mais interessante, o comunismo vou discutir com você democracia. Que democracia? O que eles entendem de democracia? Eles não são comunistas? Então não tem nada a ver com democracia. Então eu acho que o Bolsonaro realmente ele veio para resgatar o Brasil. E se conseguir chegar o final dele e for mais um mandato, o Brasil vai ser primeiro mundo. Porque aqui nós temos tudo para ser primeiro mundo. Nós temos floresta, nós temos água, nós temos terra, nós temos minério, nós temos tudo. Nós só não somos primeiro mundo porque essa esquerdalha, durante muito tempo, privaram o Brasil de crescer. Então, quero parabenizar o Bolsonaro e toda a sua equipe pelo que ele tem feito pelo Brasil. E conta conosco. E esta manifestação que vai ter agora, o que o senhor acha? Tem que haver, né? O povo tem que ir para a rua. O povo tem que provar que todo o poder emana do povo e em nome desse é exercido. Agora, hoje nós temos, como eu estava vendo ontem, que o Brasil tem 3 presidentes, né? O presidente da Câmara, o presidente do Senado e o presidente do STF. Enquanto que o verdadeiro presidente nosso é o Bolsonaro. Então esses 3 querem governar o Brasil. E o povo tem que ir para a rua para mostrar a força do povo. Porque tudo que resolve lá em cima vai cair em cima de nós. Se nós estamos hoje, tem esse grande desemprego que tem hoje, por quê? Má administração, má gestão. Então nós que pagamos o pato, nós pagando aí as coisas caras aí, que nós estamos aí sem poder de compra, a culpa é de quem? É que vem lá de cima. Você estava vendo aí a simulação da gasolina, por exemplo. A gasolina podia ser 2,60 o litro. Né? Tem possibilidade de ser assim. Para a Bolívia nós vendemos. Acho que é até mais barato que isso. Eles vêm buscar aqui porque compensa. Agora, para nós pagamos 4 e tanto, um litro de gasolina. Então, tem condição de baixar essa gasolina. Mas você tem que acabar com esses cartéis, com esses caciques que ficam em cima de nós aí, fazendo o povo sofrer. Isso aí eu considerei como um mini comunismo, né, por parte deles. Onde um só leva o lucro e o resto leva o resto do lixo. Né? O Darlan já deu um sinalzinho aqui para a gente, que já
já está no final da nossa programação. E eu quero agradecer aqui o Dr. José Gonçalves, que foi o nosso convidado de hoje. Ele que é advogado, faz teologia, filosofia, pós-graduado em processo do trabalho, juiz classista, 30 anos no setor de sindicalista e também formado em gestão ambiental. Eu vou deixar aqui aberto para ele fazer as considerações finais, doutor José Gonçalves. Não, eu só queria pedir aos trabalhadores, de uma forma geral, né, todos os trabalhadores, que valorizem o sindicato. O sindicato é bom. Ele foi muitos trabalhadores, muitos companheiros nossos já morreram, já derramaram sangue para dar para nós esse sindicato de hoje. Essas 8 horas de trabalho, férias enumeradas, licença maternidade, tudo é fruto de luta do trabalhador. Então valorize o seu sindicato, participe do seu sindicato. Sindicalize e fiscalize o seu sindicato. E se a diretoria não estiver prestando, troque. Então eu queria pedir a vocês que não abandone o sindicato. E por fim agradecer a Eliana aqui por essa oportunidade de vir dar essa explanação geral aí, uma pequena parcela aí do sindicato que nós vivemos, né? Do sindicato que eu vivi. Tem muitas coisas ainda, mas assim por cima, o sindicalismo que eu vivi foi esse. E muito obrigado a vocês pela audiência e obrigado a você pelo convite. Obrigado, meu amigo aqui, o Zé Ricardo, pela a segurança que você me deu aqui. Quando eu cheguei aqui, vi você sentado lá, eu falei, não, estou em casa. Isso é bondade sua. Eu também quero te agradecer, Ricardo, pela essa participação sua especial aqui na nossa programação, me ajudando a fazer a programação de hoje. Também deixo para você fazer as suas considerações finais. Olha, hoje nós vivemos um tempo de mudança. Né? Nós temos que pensar muito e parar de ouvir grupinhos. Nós temos que pensar no macro, né? Essa questão do sindicato que o Zé colocou, que o governo não vai intervir mais. Isso é um passo importantíssimo para nós vivermos uma economia livre. Menos intervenção do governo, melhor administração, melhor o gasto, melhor planejamento dos sindicatos. Porque os sindicatos, quando tem muita presença do governo, ele vai estar sendo usado politicamente, ele deixa de servir o trabalhador. Né? A partir do momento que o sindicalista tem a liberdade de ir atrás de seus companheiros, de fazer a sua autopromoção diante aqueles que ali vão se filiar, ele tem mais poder de negociação com a empresa, que muitas vezes o próprio governo intervém numa situação aí, para que o sindicato chegue no nível que a empresa também quer. Acaba perdendo aquele âmago da negociação liberal. Então, quanto menor a intervenção do governo, melhor a economia. E no mais, eu quero agradecer aqui o meu grande amigo e até mentor também, Zé Gonçalves, né? Que é uma pessoa fantástica, você, Eliane, e o pessoal da técnica ali, que está ali, né? Também que está nos auxiliando aqui nessa transmissão. E um bom dia a todos. Agradeço a você, assinante da NET. Espero contar com sua audiência qualificada. Até amanhã. Você fica agora com o apoio cultural do programa Visão Geral. Minas.com Consórcios Múltiplos, caminhões, automóveis, motos, imóveis, financiamento, seguros. Fale conosco pelo fone 3099-7722 ou fale com Nério Oliveira através do 99194-7759 ou pessoalmente na Avenida Minas Gerais, número 122, bairro Jundiaí. Acesse nosso site www.minasgo.com. Pamonha pura. Aberta todos os dias a partir das 17 horas. Caldos, pamonhas e agora com uma super novidade. Espeto assado na brasa, carne de lata, pratos individuais, grelhados na chapa e o tradicional rodízio de caldos às segundas e terças-feiras, menos aos feriados. Praça Dom Emanuel, número 358, bairro Jundiaí. Fone 3327 0318. Only the worthy will survive.
Via Amazonas Restaurante e Pizzaria. Segunda e quarta, rodízio de pizza, caldo e macarrão. E na terça, você tem desconto de R$10 em pizza grande. Toda quinta-feira, caldo com preço especial. E na sexta-feira, temos o melhor da música ao vivo. Via Amazonas Restaurante e Pizzaria. Rua Cristóvão Campos, número 175, esquina com a Rua Amazonas. Mais informações através do fone 99314 0456.